Aviso importante, a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 1. Além de te amar, não tenho nenhum outro desejo. Parte 1. Eu não choro, não é que eu não esteja triste. Para estar com você, percorre um caminho cheio de espinhos, mas escolhi isso de bom grado e vou seguir em frente sem arrependimentos. Sobre o seu casamento, ela já imaginou muitas situações diferentes. Pensou que poderia não se sentir à vontade com o vestido e o salto alto, estava preocupada em cair desajeitadamente, sentia nervosismo, antecipação incoerente, e até imaginou que não conseguiria dormir na noite anterior, com medo de acordar com olheiras. No entanto, de todas as situações, ela nunca imaginou que seria o que está acontecendo agora. Neste momento, ela estava levantando a barra do vestido de noiva e correndo descalça pelo corredor do hotel, empurrando ansiosamente uma porta após a outra. O longo corredor, o carpete macio, seus passos silenciosos, ela se move rapidamente como se estivesse em uma cena de filme mudo. Verifica todas as salas, indo da primeira à última e depois voltando, verificando cada quarto novamente. Nada, não havia sinal dele em lugar algum. Ela ficou parada dentro do quarto que tinha sido reservado para o noivo, respirando um pouco pesadamente. Sua testa estava coberta de suor, o que arruinou sua maquiagem. Fica parada com as mãos caídas, olhando fixamente para o brilhante sol do meio-dia que entra pela janela, com uma expressão atônita no rosto. Neste momento, ela não deveria estar aqui. Deveria estar ao lado dele, diante do oficial de casamento, trocando alianças, fazendo votos para o resto de suas vidas e se beijando. No entanto, é inacreditável e ridículo, seu noivo desapareceu. Há pouco mais de uma hora, o encontrou secretamente aqui. Ela disse que estava muito nervosa, e ele a tranquilizou com palavras gentis. Ela não sabe onde as coisas deram errado. O que deveria ter sido um casamento perfeito se tornou uma grande piada. Os convidados estão comentando, a recepção do casamento foi cancelada, seu avô está furioso. E o seu avô, um empresário de sucesso, nunca enfrentou tal humilhação em sua vida e além disso tem pressão alta. Desmaiou de raiva e foi levado para o hospital. Ela se ajoelha lentamente e segura seus braços com firmeza. O sol está brilhando intensamente, mas ela sente um frio intenso percorrer por todo o seu corpo. Uma mão suave pousa em seu ombro. Juan, a voz de Feng Ling está cheia de preocupação. Ela olha para o tornozelo de Gu Juan. Seu pé está machucado. Vamos tratar disso primeiro, certo? Gu Juan olha para o tornozelo que está inchado e roxo. Esta é a primeira vez em sua vida que usou saltos altos. Levou muito tempo para conseguir andar livremente. Como ela conseguiu chegar até aqui? Caiu quando subia as escadas. Chutou os sapatos e continuou a correr, já estava insensível à dor. Gu Juan balança a cabeça e se virou para sair. Mas ela não desistiu. Feng Ling a segue e a agarra. Ela não quer fazer isso, mas não pode deixar o pé de Gu Juan desprotegido. Gu Juan, me ouça. Fu Shishou fugiu. Ele não está aqui. Mesmo que você vire o hotel de cabeça para baixo, não vai encontrá-lo. Ela já vasculhou todos os andares do hotel, mais de 20 andares, até mesmo os banheiros. E agora está de volta a este andar. Gu Juan olha para Feng Ling, como se não tivesse ouvido nada do que ela disse, franzindo a testa levemente, com seus olhos cheios de perplexidade. Feng Ling suaviza o tom de voz. Por favor, vamos primeiro para o posto médico. Ela segura a mão de Gu Juan com firmeza e a puxa para longe. Depois de dar 2 passos, Gu Juan de repente se abaixa. Como estão segurando as mãos uma da outra, Feng Ling não está preparada e é arrastada para o chão, mas o corredor tem um tapete macio, o impacto não as machuca. Jindang, você sabe, por que isso aconteceu? Gu Juan falou baixinho, quase como um murmúrio para Feng Ling. Feng Ling endireitou as costas, quase respondendo instintivamente, por que isso aconteceria?
Quando um homem desaparece do próprio casamento, geralmente significa que ele não quer mais se casar com você. Ela sempre foi franca com Gu Huan, mas nesse momento as palavras ficaram presas na garganta dela, incapazes de serem pronunciadas. Jin Dang, ele deve ter tido algo importante para lhe dar, certo? Antes que Feng Ling pudesse responder, Gu Huan continuou a falar. Talvez ela nem precisasse de uma resposta. O que poderia ser mais importante do que este momento? Se fosse o caso, ele poderia pelo menos dizer alguma coisa, em vez de simplesmente desaparecer e desligar o celular, o que já era um sinal bem claro. Feng Ling olhou para sua amiga com um olhar perplexo nos olhos, desejando poder dar um tapa nela para acordá-la. Quando soube que Gu Huan havia decidido se casar com Fu Shishou, Feng Ling não estava otimista sobre esse casamento precipitado e repentino. Gu Huan estava amando demais, estava sendo muito teimosa, enquanto Fu Shishou sempre foi frio e distante. Feng Ling a aconselhou a pensar bem, e ela se lembra da resposta de Gu Huan na época. Gu Huan disse, Jin Dang, você disse que se quiser alguma coisa, deve lutar com todas as forças. Eu não sou ambiciosa na vida e não tenho grandes sonhos. Desde criança nunca tive grandes expectativas, porque sei que se não esperar muito, não ficarei desapontada. Mas desde que o conheci, tive esperanças pela primeira vez, desejei estar com ele. Jin Dang, ele é o meu desejo. Ele é o meu desejo. Feng Ling ficou impressionada com essas palavras. Era um discurso cativante que não deixava espaço para escapar. O que se seguiu logo após foi angústia e preocupação por Huan. No primeiro semestre do terceiro ano da universidade, Feng Ling trabalhou muito para um concurso de design. Era comum para ela passar a noite acordada, e Huan a repreendia quando descobria, ela dizia palavras semelhantes. Mas era uma coisa materializada. Há coisas que você pode tentar o seu melhor para obter os resultados desejados, como dinheiro, status ou um bom resultado no exame. Mas algumas coisas, como sentimentos, mesmo que lute pela vida, não pode conseguir o que deseja em seu coração. Embora Huan fosse despreocupada e não se importasse muito com nada, ela não era desleixada. Mas quando conheceu Fu Shishou, todos os seus sentidos desapareceram. Feng Ling não a aconselhou novamente. Ela entendia o tipo de desejo que Huan mencionou, e para alguém que nunca lutou ativamente por nada, esse tipo de desejo era muito letal e poderia se tornar uma obsessão. Na noite em que a data do casamento foi definida, Huan foi encontrá-la com uma caixa inteira de cerveja. No telhado de sua casa alugada, sua alegria era visível, e não conseguia esconder isso. Ela abriu uma lata de cerveja após a outra e bebeu feliz. No meio da noite, como uma mulher louca, gritou para a luz fraca da noite, Jin Dang, você sabe, ele é o meu desejo. Agora eu consegui. Estou realmente feliz. Feng Ling nunca tinha visto Huan tão feliz. E o riso que flutuava no céu noturno ainda estava em um transe, a alegria não tinha se dissipado, mas a dor chegou rapidamente. Feng Ling pegou Huan e a acalmou como a uma criança. Não importa se ele tem algo importante ou não. Agora, o mais importante é que você deve cuidar do seu pé junto comigo. Seja uma boa garota, está bem? Se toda a mente dela estava focada em procurar alguém antes e não sentiu nenhuma dor, talvez porque o inchaço estava se tornando mais grave, quando deu apenas 2 passos, Huan soltou um. Ai, devido à dor. Você consegue andar? Feng Ling perguntou, ajoelhando-se novamente. Deixe-me ajudar. Huan abanou a cabeça. Está tudo bem, eu consigo. Embora parecesse magra, Huan não era leve. Feng Ling ainda estava usando saltos altos. Como ela poderia carregá-la? Feng Ling teve que ajudá-la e caminhou lentamente até o elevador. Este hotel pertencia à família de Huan. Seu avô a amava muito e construíra este andar especialmente para o casamento dela. O tapete havia sido trocado para vermelho e cada quarto estava decorado com flores e balões. Ela achava um pouco demais, mas seu avô disse tranquilizadoramente: vocês garotas não gostam desse tipo de sonho? Huan não contestou mais o avô. Neste momento as flores e balões, o tapete vermelho, fazia mal a ela, não ousava abrir os olhos e ver, pois a dor era insuportável. E demorou muito tempo para o elevador chegar.
Feng Ling ficou surpresa com a profundidade desses sentimentos. Gu Huan era geralmente despreocupada e não parecia se importar muito com nada, mas quando se tratava de Fu Shishou, toda sua racionalidade parecia desaparecer. Feng Ling não tentou convencê-la mais naquele momento. Ela sabia que o que Gu Huan desejava era algo profundo e que, quando se tratava de sentimentos, lutar com todas as forças poderia ser devastador e se transformar em uma obsessão. Vendo o número subir um por um, ela pensou, será que é ele? Quando o elevador abrir, ele sairá de lá. Neste momento ela ainda tinha esperanças. Jin, as portas se abriram e alguém saiu do elevador, mas não era a pessoa que ela estava esperando. Irmão, você o encontrou? Gu Huan perguntou com urgência. Guengui respondeu, cerrando os dentes. Esse moleque do Fu Shishou, melhor não aparecer na minha frente, senão, vou realmente matá-lo. Seus olhos se entristeceram, parece que eles ainda não tinham notícias dele. Gu estava imersa em suas próprias emoções e não percebeu a expressão de Guengui. No entanto, Feng Ling, que estava ao lado, conseguia ver claramente. Guengui, normalmente descontraído e sorridente, estava incrivelmente enfurecido, como se estivesse transbordando de raiva. Feng Ling sussurrou para Guengui, grande irmão, Huan machucou o pé. Guengui se ajoelhou, levantou a saia de casamento de Gu Huan e seu rosto ficou ainda mais sombrio. Ele tirou seu casaco e o envolveu ao redor dela, depois a pegou nos braços. Havia um pequeno hospital perto do hotel, e quando Gu Huan foi carregada para a recepção, as pessoas olharam para ela, afinal, estava usando um vestido de noiva branco brilhante, o que a tornava inconfundível. Ela sentiu o cheiro leve de desinfetante no ar e teve sentimentos conflitantes. Em seu dia de casamento, ela estava no hospital. Dificilmente poderia haver uma noiva mais desafortunada. Enterrou o rosto no peito de Guengui, que apertou seu braço em torno dela. No mesmo momento, em um hospital nos arredores de Lianshen, fora da sala de cirurgia no terceiro andar, ao longo do corredor silencioso, um homem de terno preto estava parado perto da janela. Ele estava olhando fixamente para fora, com um cigarro aceso em seus dedos. Parecia que ele nem notou quando a última brasa do cigarro tinha queimado a ponta do seu dedo, pois não demonstrou nenhuma reação à dor. Sentada em um banco, Qiao Jiali olhou fixamente para as costas dele. Ele ficou nessa mesma posição por muito tempo, em silêncio, fumando um cigarro atrás do outro, e o parapeito da janela logo ficou cheio de pontas de cigarro. A janela estava aberta e o vento soprou em seu rosto. O ar ainda estava um pouco frio. Era início de maio naquela cidade do sul, e o vento fresco era revigorante. Ele apagou o último cigarro e, olhando para baixo, notou a flor de lapela do noivo em seu peito, que contrastava fortemente com o ambiente frio e impessoal ao redor. Pegando a flor de lapela vermelha e a colocou no bolso de seu paletó. Irmão Shishou, me desculpe. Qiao Jiali se aproximou dele e disse em voz baixa, mas naquele momento estava realmente com medo. Não pensei em nada, então liguei para você. Além de você, eu realmente não sabia com quem falar. Ela olhou para ele com seu rosto delicado, com traços tênues de lágrimas e olhos levemente avermelhados. Continua.